Salve, irmão, na paz do Senhor? Amém. Não, pode ser melhor. Salve, irmão, na paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Quantos estão felizes aí? Dê um glória a Deus bem alto, bem alto. Dê um aleluia bem alto. Porque nós estamos na presença daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, eu me encontro muito feliz com mais essa oportunidade. Quem aqui já prega há bastante tempo sabe que sempre que nós chegamos aqui há um temor, né? Se não tivesse, tem alguma coisa de errado. Mas eu queria ser bem simples com os irmãos e que a palavra fosse profunda no coração de vocês nessa noite. Vamos ler uma passagem bastante conhecida, porque eu não sou muito fã de pregações difíceis. Existem pregações difíceis, com muitos nomes, e nós estamos aqui para alcançar pessoas que de repente não sabem nada de Bíblia, então fica complicado essa pessoa compreender uma palavra cheia de nomes estranhos. O que essa pessoa precisa ouvir é que nessa noite, o que de repente cristãos que estão aqui nessa noite, precisa ser lembrado que o Senhor não se esqueceu e que Ele morreu numa cruz para te dar uma vida eterna, uma vida de salvação. Então eu não gosto muito de pregações difíceis. Eu gosto de pregações como as de Jesus. Ele era simples na sua palavra e ao mesmo tempo profundo. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Samuel 17, versículo 26. Se você não trouxe a sua Bíblia e se o celular descarregou, pode acompanhar aqui, ó. Quem achou diz amém. Diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Só até aí você pode se assentar, glorificando e exaltando o nome dele. Irmãos, como eu falei, eu gosto muito de pregar sobre essas passagens, assim, que até a minha filha Manu já pregou a respeito, porque são passagens de fáceis assimilação. Quem aqui conhece a história de Davi e Golias? Levante sua mão. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo sabe que Davi, ele era pastor de ovelhas, e ele, quando estava cuidando das ovelhas, seu pai manda ele até o campo de guerra para levar alimento para os seus irmãos. Amém? Davi, chegando lá, ele se depara com uma situação que existe um homem, né? Um homem forte, mais alto do que o normal, afrontando todo o povo de Israel. E Davi, quando chegou ali para uma missão que foi de levar comida para seus irmãos, Davi, ele não aguenta somente ver aquela situação, e Davi, ele toma uma atitude. Ele diz: quem é esse incircunciso, capaz de ficar falando essas coisas para o povo do Deus vivo? E todos nós sabemos que Davi, ele, com toda a sua coragem, com toda a sua bagagem, ele enfrenta Golias, derruba Golias, mata Golias, arranca a cabeça dele e venceu aquela guerra. Essa é a forma resumida de nós só nos lembrarmos dessa história.
Mas Deus, Ele, nesse dia, me trouxe algumas aplicações a respeito dessa palavra. E eu queria saber quantas pessoas aqui estão dispostas a ouvir essas aplicações. Eu queria saber quantas pessoas tem aqui nessa noite, tendo interesse de ouvir a aplicação da palavra do Senhor nessa noite, pela graça e misericórdia dEle através da minha vida. Você pode levantar sua mão no céu e dar glória a Deus? Primeira coisa é que Davi, ele questiona. Ele chega naquela situação e fala: quem é esse aí? Quem é esse incircunciso? Se você for perceber, em toda a história, falando do contexto, falando do texto, Davi, ele nunca chama Golias de gigante. Davi, ele não chama o opositor dele de grandão. Porque Davi olha assim e fala: ele não tem aliança com Deus, eu tenho. O povo de Israel tem uma aliança com Deus. Davi nunca chama ele de gigante. Davi chama ele de incircunciso. Então nós precisamos parar, irmãos, e aprender a partir de agora de chamar o nosso problema de gigante, de parar de dar ênfase ao tamanho do nosso problema e começar a entender e praticar que o problema, ou esse gigante que se levantou, ele não é maior do que a aliança que você fez com Jesus Cristo, a aliança que Deus fez com você em secreto. Nada é maior do que a aliança que Deus fez com você. E quem é esse gigante? Nós precisamos parar de chamar, sabe, nosso problema de gigante, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e o que está em nós é a presença de Deus através do Espírito Santo. Então quem é esse problema? Quem é esse gigante? Quem é esse circunciso? Para se mostrar valente diante da aliança que eu tenho de Deus. Nós precisamos de parar de falar do tamanho desse problema aí. A gente dá tanto ênfase ao problema que estamos enfrentando, e esse não vai ser o último, e você que não está enfrentando o problema, espera que vai vir um. Porque eu falei na última pregação que o Evangelho, ele é pedagógico, você vai viver o Evangelho aprendendo. Se você não está aprendendo nada no Evangelho, me desculpe, você não é cristão, porque o Evangelho é pedagógico. Nós temos que parar, sabe, de ficar falando para as pessoas o tamanho do problema que nós estamos enfrentando e começar a mostrar para esse problema aí o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que você ajoelha no teu quarto e ora, e Ele responde a tua oração. Esse gigante aí que se levanta, esse Golias que se levanta, não é para te matar, é só para te preparar para algo maior. Entenda que o problema que você está vivendo não é para te paralisar. O problema que você está vivendo é uma oportunidade de você se promover. Eu vou repetir: o problema que você está vivendo não é para te paralisar, para fazer você ficar fraco, apesar do diabo tirar proveito. Mas esse problema que você está vivendo é para te promover para algo maior. Afinal de contas, Deus não deu Davi na mão de Golias, Deus deu Golias na mão de Davi. Esse problema não chegou na tua mão aí porque o diabo quer acabar com a tua raça, apesar de ele querer sim. Mas essa é uma oportunidade de Deus para você mostrar para esse problema o tamanho do Deus que você serve. Porque nós temos a mania de nos paralisar e ficar pensando muito tempo. Neemias, quando recebeu a notícia
restauração dos mundos. Aleluia. Até quando esse problema que te levantou para te promover vai te deixar paralisado nessa situação, meu querido? Ei, olha para o céu, que é da onde vem teu socorro. Clame a Ele, porque se Ele permitiu, é porque vem promoção aí. Adriano, mas qual a promoção para Davi aqui? Qual é a promessa de Davi, de Deus para Davi? Reino. Mas como que Davi vai ser rei se ele não tem linhagem com Saul? E aí ele pergunta qual é o tipo de recompensa. E aí ele enxerga que essa é uma oportunidade de ele entrar na linhagem, ou seja, dele ser a pedra que está faltando no quebra-cabeça para o futuro rei de Israel. Porque ele não era filho. Então ele teve que assimilar que, olha, isso não é para me matar. Esse gigante é Deus dando na minha mão para eu agora fazer parte da família do rei. E eu quero, para a palavra de Deus se cumprir na minha vida, eu tenho que entender que esse problema não é para me matar, é para me promover para algo maior. Aleluia. Glória a Deus. Davi, quando se prontifica a lutar contra o gigante, o irmão dele mais velho, Eliabe, se irritou com ele. Se irrita com o próprio irmão que se encoraja de enfrentar um gigante que está assolando, falando palavras contra o povo de Israel. E infelizmente, dentro da igreja, não é lá fora, é dentro, existem pessoas que não querem fazer o que tem que ser feito. Mas quando alguém se levanta para fazer, essas pessoas ficam irritadas. Está ruim da glória, mas é palavra. Ninguém quer fazer o que sabe que tem que ser feito e vive procrastinando. Deus já cansou de usar o irmão, a irmã, o pastor, a pastora, de usar a igreja inteira para falar qual é o teu chamado. Mas você vive procrastinando. E quando alguém se levanta para derrubar esse gigante, você fica irritado com o seu irmão. Nós precisamos ser mais parecidos com Arão e menos parecido com Eliabe. Você pode não saber pregar, não saber cantar, não saber tocar, não saber fazer nada, mas você é adorador. Você pode até não estar aqui pregando a palavra, que de repente o seu chamado não é púlpito, mas você pode estar aí intercedendo por aquele que está pregando aqui em cima. Segundo o desprezo dele foi Saul. Saul despreza Davi. Tipo assim, você vai fazer isso? Rapaz, Bíblia, tá? Ele é guerreiro desde jovem. Vão te julgar pela sua aparência. Vão te julgar pelo que te conhece. Aquilo que está no alcance dos olhos, mas não sabe do particular que você tem com Deus. Vão te julgar porque você de repente usa um tipo de roupa que para você é escândalo, mas você não sabe a intimidade que essa pessoa tem com Deus. Vão te julgar, sabe por quê? Você não é capaz não, Davi. Vão te julgar como julgaram ele, porque não sabiam que Davi matava urso e leão. Porque urso e leão foram mortos em secreto. Quantas lutas você enfrentou
maturidade, discernimento, é entender que tem lutas que não é para Ciclano e Beltrano lutar por mim. Tem luta que leva pastor, tem que ficar sabendo e defender por mim. Tem luta que é eu e Deus, porque isso aqui é Deus me preparando para algo maior. Glória a Deus. A queda de Golias foi em público, mas urso e leão foi no secreto. Aleluia, Deus. Julgam o teu momento porque não conhecem o teu passado. Julgam a sua capacidade porque não te conhecem como você é no íntimo com Deus. Julgam você pela frequência dos cultos em orações e em escola dominical, mas não sabem que de repente você anda buscando muito mais lá no teu quarto em secreto, estudando muito mais em secreto do que um monte de pessoas que vêm para a igreja em todas as reuniões, mas não tem propósito próprio. Eu estou aqui porque estou mandando. Não tem vontade, mas eu vou porque mandou. É legal ser obediente. Obediência é o princípio. Mas que isso venha nascer em você. Que a obediência venha a ser uma consequência daquilo que você quer na presença de Deus. Tem guerras, irmãos, que nós vamos enfrentar sozinhos. Vamos parar de tudo meter pastor no meio, tudo meter liderança. E quando vai colocar pastor no meio, já está decidido. Ou seja, quando não é precipitado, é atrasado. Deus me mandou vir aqui nessa noite e clamou no meu coração para te entregar nessa noite aqui, que você tem que guerrear essa luta sozinho. Esse urso e esse leão é para você enfrentar sozinho. É um preparo para Deus te entregar nas tuas mãos com Golias, um algo maior. Antes de querermos as coisas grandes, queremos que dar conta daquilo que é pequeno. O meu sonho é ser empresário de uma grande empresa. Você nem é empreendedor. Você não sabe lidar nem com as contas da sua casa. A gente quer tanta coisa, mas a gente se esqueceu de cuidar do pouco que Deus já nos deu. Nós queremos tanto, eu quero ter 10 igrejas. Amém. Mas aprenda primeiro a lidar com a primeira igreja. Aprenda a cuidar da primeira igreja, que o crescimento dela vai ser automático para as próximas. Deus não vai te entregar algo grande enquanto você não derrotar, enfrentar e saber lidar com as coisas pequenas que aparecem na sua vida. A luta é muito pequena. Aprenda a lidar com essa luta aí, sabe? Não procrastine, não deixe de lado, porque essa luta aí é uma preparação dos bastidores para que Deus venha te exaltar em público, derrotando Golias. Saul agora decide emprestar as armaduras para Golias. E aí as armaduras, como nós sabemos, sabe, não coube nele, ficou pesado, ficou desconfortável. Davi entendeu que o que ele tinha, Carlos, era suficiente. Ou seja, a gente não faz o que tem que ser feito porque a gente acha que o que nós temos e sabemos é pouco para Deus. Meu querido, o pouco que você tem na mão de Deus é uma potência para acabar com as portas dos infernos. Deus, Ele vai permitir que você enfrente Golias
porque Ele sabe que o que você tem é o suficiente. Ele sabe que o que você sabe já é o suficiente, porque Ele já te preparou. Lembra dos bastidores? Lembra do urso, do leão? Lembra dessas lutas que você enfrentou que ninguém sabe? Foi a preparação. Então, se luta maior se levantou sobre a sua vida, entenda que você tem a capacidade de enfrentar e derrotar essa luta que se levantou. Aleluia. Nós temos que parar de lutar com as opiniões dos outros. Nós temos que parar de lutar com as sugestões dos outros. Nós temos que parar de aceitar a armadura de Saul e aprender que o que nós temos é o suficiente para jogar esse gigante no chão. Aleluia. Adriano, o que eu tenho? Você tem a presença do Espírito Santo habitando na tua vida. Você tem Deus em Espírito Santo morando na tua vida, morando no teu corpo, que é dentro dele. Ele vai te usar do teu jeito, porque Ele não precisa. Se tiver, Ele aproveita, mas Ele não precisa de capacidade humana. Ele pega os que não sabem para confundir os que sabem, os que não são para confundir os que são, os pequenos para exaltar, e os que se acham grandão, Ele abate. É a forma louca para você que não é cristão, é a forma louca de trabalhar, é a forma louca de Deus se manifestar. Eu pego aquele que ninguém dá nada, para mostrar que eu sou Deus na vida dele e que Ele pode todas as coisas na minha presença. Ele não precisa de pessoas capacitadas, não. Ele precisa de pessoas, de homens e mulheres que acreditam na transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida do homem. Ele só precisa de homens e mulheres que acreditam no milagre que Deus pode fazer na vida de um homem caído. É disso que ele precisa. Aleluia. Porque na verdade a luta também ali não era só física, era também espiritual. Então, creio que Davi entendeu isso. Não, peraí. Existe algo espiritual. Mas Adriano, o que? Israel estava debaixo de uma promessa, através de Abraão. E aí o povo de Israel vive enfrentando guerras. E essa é só mais uma do povo filisteu. Davi sabia que não era só algo físico, também existia algo espiritual. Então Davi sabia que ele não precisava somente de armaduras físicas, ou seja, como ele usou as suas próprias armas, ele sabia que isso não era necessário. Só isso não era necessário. Ele sabia que ele precisava ser revestido também do poder daquele que levantou ele para derrubar Golias. Adriana, eu estou fraco nessa noite. Meu querido, o que você está precisando não é, sabe, de proteção física. O que você precisa é das armaduras que está lá em Efésios 6. A armadura que está em Efésios 6, coragem da justiça, a espada, o escudo, é da palavra que você precisa na tua vida para você ficar forte diante desse gigante. O que você tem, você vai utilizar, mas você precisa do revestimento de Deus. Davi agora vai enfrentar Golias. Davi, ele vai no ribeiro buscar pedras. Ele vai no ribeiro fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Então Davi, ele chega no campo de batalha. Irmãos, eu vou repetir, eu gosto de me colocar lá na situação para poder ter mais clareza do que aconteceu. Davi, ele chega, vê aquela
situação, é humilhado 2 vezes, porque Eliabe se irrita e Esaú despreza. Ele foi levar comida, ele estava com comida no seu alforje, e agora ele foi buscar pedra. Ou seja, Davi foi até o ribeiro cheio ou vazio? Eu vou repetir. Davi foi até o ribeiro com seu alforje cheio ou vazio? Não é possível, gente, que você não sabe. Ele foi buscar pedras. A bolsa dele estava vazia ou estava cheia? Vazia. Se tivesse cheia, para as escadas aonde? Então ele vai até o ribeiro, cara, vazio. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu nem preciso saber. Eu não sei como que você tem enfrentado aí fora. Eu não sei se é no trabalho, na faculdade, na escola. Eu não sei o gigante, a luta, o Golias que você anda enfrentando. Mas se você chegou nessa noite aqui vazio, Deus manda te dizer que você vai sair daqui cheio da presença dele. Porque ele não precisa de pessoas cheias de problema. Ele precisa de pessoas que se esvaziam lá fora e se enchem da presença dele aqui na ponta desse ribeiro. Ah, mas eu estou fraco, Adriano. Adriano, eu estou fraco. Não é igual Paulo. Paulo falou para Deus também isso. Eu estou fraco, o que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder, ele não se aperfeiçoa quando você está forte, não. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa é na minha fraqueza, é na tua fraqueza. Quem é que está fraco? Está fraco? Ei, o poder dele está se manifestando na sua fraqueza. Aleluia. Não é quando você está forte, meu querido. É quando você está fraco. Aleluia, glória a Deus. Quando você está forte, você se acha muito. E aí vem aquele espinho. E aí Deus fala para você, como falou para Paulo: ei, está fraco? É nesse momento aí que você vai ver meu poder se manifestando na tua vida. Não é na força, é na fraqueza. Quem está forte se acha muito, mas quem está fraco, mediante a minha presença, o meu poder está se aperfeiçoando nessa fraqueza. Davi tira os alimentos e vai cortar pedras lá na beira do ribeiro. Então, peraí, Davi estava com alimento, esvazeia e vai colocar pedras. Vamos entender isso aqui. Então Davi, ele não dá comida para Golias, ele dá pedrada. Davi, ele tira o alimento e vai se abastecer de pedra. E aí eu te pergunto, até quando você vai alimentar esse problema? Até quando você vai alimentar esse gigante? Até quando você vai ser o principal fator de crescimento desse problema na tua vida, de tanto que você procrastina em vez de enfrentar? Jesus manda te dizer aqui que gigante não é para dar comida, gigante é para dar pedrada. Está alimentando muito. O problema é para ser sanado, não é para ser procrastinado. Tem problema que de repente era pequeno ano passado e esse ano está maior, porque você, em vez de enfrentar, você deu comida. Em vez de você dar pedrada nele e na testa, você deu comida, ficou alimentando, ficou multiplicando, contou para todo mundo o teu problema. Teu problema viralizou e você não deu uma pedrada nele. Não fez nada para derrubar ele. Ei, eu vou repetir: problema não é para ser alimentado, não. Problema é para ganhar pedrada. Problema é para ser derrotado. Problema é para ser derrubado. Porque Deus te chamou
já foram derrotadas e voltam a ser alimentadas por você. O problema é que ela vai ter ficado lá atrás e hoje faz parte do seu presente novamente. Sabe por quê? Porque em vez de você dar pedrada nele, você está dando comida. Davi ensina: eu vou esvaziar meu alforje aqui e vou pegar pedra, porque gigante não merece se alimentar, gigante merece cair por terra no nome de Deus. Aleluia. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos que não vivemos para nós, mas o Cristo Jesus é que vive nas nossas vidas. Quando nós entendemos que nós temos que tomar essas atitudes mediante aos gigantes que se levantam, nós estamos não sendo movidos pela nossa capacidade própria, mas dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. São atitudes de Cristo vivendo na pessoa. Acaba a procrastinação, acaba a enrolação, não se importa com a exclusão, porque o que vive nele é muito mais sobre-humano. O que vive nele, o Espírito Santo, é além dessas coisas pequenas que acontecem na humanidade, porque ele não vive mais ele, mas Cristo está vivendo a partir dele. Davi agora vai pegar a pedra, porque Davi ele tinha a arma, mas ele não tinha a munição. Davi ele sabia usar muito bem a arma que ele tinha, mas a arma que ele tinha sem a munição necessária, aquela arma e o que ele sabia não valia de nada. E aí eu te pergunto: o que adianta ter capacidade e não ter munição? Eu vou melhorar um pouco aqui. O que adianta saber fazer, mas não ter a presença? O que adianta, sabe, rodopiar? O que adianta finular? O que adianta aquelas coisas bonitas todas, se não tem a presença, se não tem a unção sobre a sua vida? O que adianta cantar? O que adianta tocar? O que adianta pregar, se não tem a unção de Deus sobre a vida? Ele não precisa de capacitado, não. Se vir capacitado, é bom, mas ele garante a capacitação mediante aqueles que se disponibilizam a fazer aquilo que tem que ser feito. Aleluia. Davi tinha técnica para usar a fogo, mas cadê a munição? Davi sabia lidar, mas cadê as pedras? Cadê? Irmãos, eu amo pregar, eu amo estudar. A minha esposa já ficou com raiva de mim, porque eu entro no meu quarto e não saio nunca. O meu irmão me visita à noite, e aonde eu estou, meu irmão? No quarto. O dia inteiro servindo aos meus irmãos, trabalhando e estudando. Mas o que adianta pregar bem, cantar bem? O que adianta ser rei como Saul já era e já não tinha mais a presença? O que adianta saber fazer, mas não ter a munição necessária de transformação, que é a unção de Deus sobre a tua vida? Não acontece nada. Você entra vazio e sai vazio. O máximo que você ganha é um tapinha nas costas. Olha, você levou muito bem, você cantou muito. Saul tinha coroa, mas quem
Davi, que amou tanto Deus e ganhou? O que é mais importante? Saber fazer ou não abrir mão da presença de Deus quando você está fazendo? Davi foi rejeitado, como eu falei, 3 vezes. Por seu irmão, por Saul e aí por Golias também. Mas nós temos que entender que para alcançar objetivos, para chegar em lugares que Deus sabe e já preparou aonde quer que você chegue, você tem que aprender a lidar com rejeições. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas que não ficam felizes com a sua promoção. Pessoas que não ficam felizes quando você se posiciona. Vai ter que aprender a lidar. E Davi sabia lidar. Davi, ele passou por essas 3 rejeições. E detalhe, Davi, ele não aceitou a armadura de Saul. E se nós pegarmos ao pé da letra, a armadura, ela cobre o corpo inteiro. Então, Carlos, de repente, se Davi aceita as armaduras de Saul e vence Golias, de repente pessoas iam achar que Saul que venceu o Golias gigante. É por isso que nós temos que parar de aceitar opiniões de qualquer um. É por isso que nós temos que parar de aceitar, sabe, algumas suposições de qualquer um. Eu aprendi que nós não devemos abrir a nossa vida para quem não abre Bíblia. Adriano, como é que eu vou saber que abre Bíblia? É pelos frutos. É pelos frutos que você conhece a árvore. É tão espiritual aquela luta ali que ele não aceitou. E eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas se ele vence aquela batalha com as armaduras de Saul, quem me diz que de repente Saul que deve ganhar ali, né, o título de que venceu Golias? A glória de Deus não é dividida por ninguém. E se Ele levantou você para enfrentar esse gigante, se Ele deu esse problema, esse gigante na tua mão, é porque Ele acredita que você, com as armas que você tem capacidade de derrubar Golias. Nós temos que entender, irmão, que nós não precisamos mais de recurso nenhum quando temos a presença. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo, amém ou amém? E por quem se coloca fraco diante a esse Golias? Agindo Deus a nosso favor, quem pode impedir? Se maior é o que está em nós do que o que está naquilo que vamos enfrentar, por que nós nos abatemos mediante as situações da vida? Aproveita que esse momento aí só são apenas ursos e leões que você está enfrentando. Ei, se prepare, sabe por quê? Porque quando a luta maior aparecer, ei, através de você, o nome do Senhor vai ser ainda mais glorificado. Davi lança a pedra. Golias estava revestido quase totalmente com a armadura. Adriano, por que quase totalmente? Porque a testa dele não estava com a armadura. Davi, ele, com toda a sua experiência, ele observa o lugar exato que ele tem que tacar a pedra. Eu vou melhorar isso aqui. Você, com
fraco. Sabe por quê? Porque não adianta nada você enfrentar o gigante sem Deus te mostrar o lugar certo de atirar a pedra. Quantos problemas enfrentamos de forma desesperada e não resolvemos? Depois que o tempo passa, a gente fala, era só fazer isso. E nós fizemos tantas coisas. Quando se levantar, nós temos que parar de bater pé, de balançar o ombrinho, de fazer cara feia, botar o joelho no chão e falar: Senhor, pelo que eu tenho que orar, Deus? Qual é a situação, Senhor? Aonde que eu tenho que atirar a pedra, Pai? Eu não quero agir no desespero, eu quero agir pela revelação da Tua palavra, Senhor. E Deus vai te mostrar o oculto, Deus vai te mostrar o escondido, e depois tu vai contar o livramento, não testemunho. Contar testemunho é bom, mas livramento Ele te mostra exatamente. Mas espera aí, irmão. Quando Ele te mostrar, não é para você, sabe, piorar a situação, não. Ele te mostrou porque Ele sabe que você tem maturidade para resolver. De repente, se você pegar uma conversa no WhatsApp com seu marido, ei, Deus te mostrou onde tem que lançar a pedra. Aonde tem que lançar a tua oração, o teu jejum, a tua intercessão. Não é para acabar com o teu casamento. Ei, se você viu algum furo do seu patrão, ou de algum empregado seu, amigo de trabalho, ei, não é para você acabar com tudo, não. É para você, sabe, aplicar a pedrada ali. Discernimento de Deus não é para destruição. O discernimento de Deus é para realmente te direcionar aonde está o problema. E Ele acredita na sua capacidade e maturidade de solução. Aleluia. Glória a Deus. E aí Golias toma aquela pedrada na testa. E aí Golias ele cai para frente. Vocês já se perguntaram isso? Já, Francisco? Golias não deveria cair para trás com a pedrada daquela ali? Porque fisicamente falando, se vem daqui, tu tem que cair para trás. Se o contato com a massa é de lá para cá, você tem que cair para trás, não para frente. Eu já ouvi muitas coisas sobre isso. Mas por que Davi, quando acerta a pedrada em Golias ele não cai para trás, ele cai para frente? Porque apesar de ter uma força vindo de encontro a Golias, existia uma força vindo de trás de Golias após a pedrada. Ei, deixa eu explicar assim para você melhor. Ei, você vai até fazer, mas Deus vai mostrar que foi Ele que fez. Ei, Deus vai até te levantar para te dar, sabe, essa glória, para te dar essa falácia, para te levantar no teu nome, para te honrar com a palavra dele, mas quem derruba é Deus. Deus ele mostra aonde tem que lançar a rede, mas quem bota os peixes na rede é Deus. Deus até mostra que tu tem que tocar o cajado na água, mas quem segura o mar dos dois lados não é o homem, é Deus. Ei, você vai até fazer, mas Deus ele faz depois de você. Existe uma força. Opa, Golias, pode, roubou ele mesmo. Espera aí, a glória é minha. Eu te usei para fazer, mas quem fez fui eu. Eu te usei, Pedro, para jogar a rede, mas quem botou peixe nessa rede fui eu. Eu te usei, Moisés, para tocar no mar, e você tocou, mas quem segurou o mar para você passar e o povo foi eu. Então até fazemos, mas existe uma força maior por detrás daquilo que nós
que seria de nós, daquilo que nós fazemos, se só fosse o que nós fazemos? O que seria de nós se não existisse um checkmate de Deus? O que seria de nós se Ele não desse aquele checkmate na cruz do Calvário? O que seria de nós? Existe uma força maior por detrás das suas atitudes valentes. Existe uma força, um milagre maior por detrás daquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é só ser uma ferramenta para que Ele venha com a força dele e termine o trabalho. Eu fico tentando, sabe, imaginando o inimigo já arrependido de ter colocado Jesus naquele lugar ali. Arrependido. Assim também como eu acredito que o diabo ficou arrependido de ter colocado Jó na situação que colocou. Porque por detrás do maior, sabe, tragédia que acontece na nossa vida, por detrás da maior perda que acontece na nossa vida, sabe, por maior que seja o desastre que aconteceu na tua vida, nós cremos que Deus, Ele tem um triunfo maior por detrás disso. Olha o que Ele fez com Jó. Olha só o que Jesus, sabe, fez por nós. Eu fico imaginando o diabo arrependido, porque ali estava sendo pago um preço de sangue em nosso lugar. A gente não podia fazer nada, nem atirar a pedra. Não existia solução para nós. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus encarnado se colocou à disposição de pagar o preço na cruz do Calvário. E é por isso que tem gente nesse lugar aqui hoje, tendo glória para dar, tendo aleluia para dar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Davi foi lá, pegou as pedras, ele pegou 5 pedras, só que ele usou só uma. Davi foi até o ribeiro, pegou 5 pedras e usou só uma com Golias. Golias é morto, ele arranca a cabeça. Davi agora está um passo à frente da promessa que foi feita. Ele agora vai fazer parte da linhagem do rei. Mas por que Davi foi até o ribeiro e pegou 5 pedras? Se ele era bom no que ele fazia. Ei, se você sabe que a tua oração alcança o trono da graça, por que você ora tantas vezes? Se você sabe que o seu jejum é recebido por Deus, por que você jejuma tantas vezes, cara? Davi, ele sabia com todo o talento que ele tinha que uma pedrada era suficiente, porque nos bastidores ele já estava treinado no que ele fazia. Davi pega 5 pedras, usa uma, e as 4, Adriano? Há quem diz histórias que Golias tinha irmãos, mas não teve, não enfrentou, e as 4 pedras ficou para quê? Ficou para enfrentar gigantes futuros. Adriano, me explica porque você falou que se eu oro uma vez o Senhor recebe, por que eu tenho que orar mais de uma vez? Por que eu tenho que orar tanto? Por que eu oro tanto? É porque você está buscando não só por hoje, você está buscando por aquilo que há de vir, você está buscando por aquilo que vai acontecer, você está orando por aquilo que vai se levantar,
Você está se preparando para não ser pego desprevenido. Você está, se preparando para gigantes que vão se levantar contra a tua vida. E você vai estar preparado com as pedras que você guardou. Eu não gosto muito de fazer apelo, não. Davi chegou naquele ribeiro com a sua bolsa vazia e pegou pedras além da conta que ele precisava. De repente você já está com a sua funda ocupada, só esperando o gigante se levantar. Mas de repente o seu alforje, a sua bolsa está vazia. E o ribeiro está aqui, ó. O pé do altar. Eu não sei o quanto você precisa ainda mais encher o seu alforje, encher a sua bolsa, sabe? Encher, sabe? A presença de Deus na tua vida. Eu não sei o que você necessita, mas o ribeiro está aqui para você pegar a quantidade de munição que você quiser para aquilo que vai se levantar. E eu repito, as lutas nessa vida não tem fim. Você passa por uma e se levanta a outra. E hoje você tem a oportunidade de se encher, de encher o seu alforje para as futuras lutas que vão se levantar. Deus ele vai estar contigo, mas Ele quer que você esteja preparado para enfrentar esses gigantes. Porque Ele não conta com capacitado, Ele conta com preparados. Ele não conta com quem faz melhor, Ele conta com quem crê que fazendo mediante a palavra e na presença dEle, o milagre acontece. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar. Se você está com vergonha de vir aqui e se encher, de pegar as munições para enfrentar as lutas futuras, olhe daí mesmo, porque precisar até eu preciso. Sabe, leve teu pensamento ao trono de Deus nessa noite. Sabe, pense, tenta visualizar o Senhor sentado, te observando. Porque o ouvido dele não está tapado, ele está te ouvindo. Então peça a Ele nessa noite com todo o teu coração as munições necessárias para você enfrentar os problemas que se levantam na sua vida. E se de repente você está sem pedra na sua funda, de repente você está sem munição nenhuma para enfrentar o problema e o gigante atual, peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai te levar até o ribeiro. E Ele vai, te encher com aquilo que é preciso. Ele vai te encher da presença, Ele vai te encher de munição, Ele vai te encher de sabedoria, Ele vai te capacitar porque Ele te escolheu. E você vai sair desse lugar onde entrou vazio, tu vai sair cheio, sabendo aonde você vai atirar a pedra e agora tendo pedra para atirar. Olha Deus, não escute somente a minha oração, não é possível que você não está enfrentando um problema. Olha Ele nessa noite, fale com Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite, porque eu não sei mais lidar com essa situação. Eu estou perdido, eu estou me sentindo abandonado. Mas eu quero te dizer que o Senhor nunca te abandonou.
Aleluia.